Pois então, vamos dar início a pedido do Bom dia, decano. estou entrando agora. Bom dia, Jacques. Pois não, doutor Jacques. Nobrilíssimo aí na área. Seja bem-vindo, doutor. A pedido do decano, eu vou aqui presidir a sessão hoje. Do Delano? Do decano. Tá. Então, havendo número legal, declaro aberta a sessão, passando a palavra para o relator, conselheiro Luciano Nunes. Passo primeiro para o Kleber, depois eu relato o meu. Eu passo primeiro para o Kleber, depois eu relato o meu processo. Senhor presidente, eu tenho um processo, espero que estejam me ouvindo bem, eu tenho um processo, que é o 7220/2018, que é de São José do Divino, é o prefeito que faleceu recentemente, vítima da novo coronavírus. E uma prestação de contas, há um problema com o índice da educação. A defesa juntou uma nova documentação, embora intempestiva, mas em respeito à memória do gestor falecido, eu vou retirar por uma sessão para que eu possa analisar esta documentação, visando sanar esta falha. Então, eu retiro por uma sessão o projeto 7220, que é a prestação de contas do município de São José do Divino. E passo a relatar o processo 00702/2019. E trata-se de denúncia formulada pelo servidor da Prefeitura Municipal de Ipiranga, o senhor Romualdo Tomás, em que denuncia irregularidade na gestão municipal do exercício 2019, considerada a exoneração dele do cargo controlador interno da Prefeitura antes de completar o seu mandato legal. Presidente, conselheiro Lauro. Pois não. Só um minutinho, doutor conselheiro Kleber. É porque esse processo do conselheiro Kleber ele tem a sustentação oral do advogado, o doutor Anderson. E como, em regra, iria seguir a ordem da pauta, ele ainda não está aqui no lobby aguardando entrar na sessão. Então, esse processo vai ficar prejudicado porque não tem a sustentação oral dele. E é uma inscrição para ele. Então, vamos para algum outro relator enquanto o doutor Anderson se habilita. Pois não, eu passo a relatar os meus processos, então. Pronto. Na ordem. Da pauta, isso. Pronto, então, processo TC 7.249/2018, prestação de contas anual, contas de governo, município de Várzea Branca. Trata-se de processo de prestação de contas, como eu já disse, do município de Várzea Branca, exercício de 2018. As principais irregularidades identificadas e não sanadas após o contraditório são as seguintes: A. Insuficiência na arrecadação de receita tributária. B. Despesa com ações de serviço público de saúde abaixo do limite mínimo legal, chegando a 14,7. C. Indicadores e limites do Fundeb, despesa maior do que a receita. D. Despesa de pessoal do Poder Executivo acima do limite legal. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque eu vi aí uma interferência, tudo bem. Avaliação IEGM, necessidade de melhoria de alguns índices. Letra F, avaliação do IDEB, não atingimento da meta projetada nos anos finais. Letra G, déficit do balanço orçamentário. Letra H, portal de transparência com irregularidades. Portanto, foram 9 itens, sendo o principal deles despesa com ações de serviço público de saúde abaixo
do limite mínimo legal. O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pela emissão de parecer prévio de reprovação às contas de governo do chefe do Executivo Municipal. Este é o relato, senhores conselheiros. Em discussão, já que ninguém quer discutir a matéria, eu passo a proferir o voto, que é o seguinte: em consonância com o Ministério Público de Contas, irregularidade as contas do gestor com multas em concordância com o Ministério Público, com multa de 2.000 UFR. Doutor Olavo, só uma questão de ordem. Por não. Porque se trata de contas de governo e nesse tipo de processo não há aplicação de sanção pecuniária ao gestor. Exatamente. Eu estava aqui vendo no voto aqui, faço o exposto que mais consta desse processo em concordância com o Ministério Público, com fundamento na Constituição Federal e Constituição Estadual e na Lei 5.888. Então, não tem multa, é apenas pelo parecer prévio pela reprovação das contas. Como vota o conselheiro Kleber Eulálio? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Luciano Nunes. Conselheiro Luciano Nunes. Doutor Jean, o conselheiro Luciano já está com problema novamente? Conselheiro, o conselheiro Luciano está como se estivesse no ar. Não sei se ele está tendo um problema na internet, sugiro que o senhor colhe o voto do doutor Jailson. Conselheiro Jailson. Acompanho Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade o voto do relator. Desculpe aí, é porque eu estava no silencioso, entendeu? Eu estava resolvendo aqui um problema, mas está tudo bem. Vale o voto do conselheiro Jailson aí. Pois não, então. Eu passo ao segundo processo da minha relatoria. Estou aqui localizando. É o processo 14.490/2019. Representação. Pedido de medida cautelar de bloqueio de contas bancárias. Representante Ministério Público de Contas. Representado Luciano Fonseca de Souza, prefeito município de Bertolínia. Trata-se de processo. De representação formulado ao TCE pelo Ministério Público, por iniciativa do procurador Dr. Plínio Valente. A decisão plenária concedeu medida cautelar, determinando o bloqueio das contas da Prefeitura Municipal de Bertolínia, bem como a citação do representado para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa. O representado não apresentou a defesa. O Ministério Público de Contas requereu a remessa à DEFAM e
assim se pronunciou pela procedência da representação da razão da intempestividade no envio do documento que compõe a prestação de contas. Fato este que se mostra em desconformidade ao comando constitucional previsto no artigo 70 da Constituição Federal. B. Pela aplicação de multa ao prefeito Luciano Fonseca de Souza, com base no artigo 79, com o artigo 206, inciso 8, ser calculado pela Secretaria das Seções. Este é o relato, em discussão a matéria. Em votação, faço o exposto, voto em concordância com o Ministério Público de Contas pela representação e pela aplicação de multa a ser calculada pela Secretaria das Seções. Como vota o senhor conselheiro Clébio Lálio? Com o relator. Senhor conselheiro Luciano Nunes. Relator. Aprovado por unanimidade o voto do relator. Conselheiro Luciano Nunes, eu já posso repassar os processos? Ainda não, porque eu estou aqui tentando... o problema aqui do computador, mas eu estou tentando aqui entrar aqui no iPad, ver se eu estou conseguindo entrar com o relatório aqui. Porque como eu estou usando o sinal da internet, eu não estou podendo usar meu telefone, porque ele está compartilhado com o computador. Então está uma complicaçãozinha, mas na hora que eu resolver aqui, eu dou sinal aí. Pode seguir adiante. Sem nenhum problema. Presidente, não. O processo do conselheiro Kleber que está pendente já pode ser julgado. O conselheiro Anderson já está na sessão, participando. Ótimo, então. A palavra, conselheiro Clébio Lálio. Pois não, senhor presidente. Então, vou reiniciar. É o processo 00702/2019, a denúncia apresentada pelo servidor Romualdo Tomás de Souza, denunciando irregularidade na gestão municipal de Ipiranga, exercício de 2019, configurada pela exoneração dele, servidor dele, Romualdo, do cargo de controlador interno da Prefeitura Municipal. É a responsabilidade do prefeito José dos Santos. O servidor foi nomeado no dia 3 de janeiro de 2017 e foi exonerado no dia janeiro de 2019. Portanto, foi exonerado com 2 anos do mandato, sem completar os 3 anos previstos na Constituição. O gestor foi citado, apresentou a sua defesa, a TERFAM opinou no sentido de, contrariando o termo do artigo 90, parágrafo 2º da Constituição, e sob a responsabilidade do prefeito municipal de Ipiranga, José Maria José, o denunciante foi ilegalmente exonerado do cargo de controlador-geral do município, assim tendo-lhe o direito de ser reconduzido ao cargo para completar o tempo legal. O Ministério Público de Contas opinou pela denúncia, pela aplicação de custo do gestor e pela determinação do prefeito do Ipiranga para que retorne imediatamente o servidor ao cargo. O processo foi incluído em pauta na sessão do dia 3 de março de 2020. Naquela oportunidade, a defesa, representada pelo doutor Anderson, apresentou memoriais informando que o denunciante impetrou o mandado de segurança, no qual, em primeira instância, foi deferida liminar em prol do impetrante, determinando o seu retorno ao cargo. Após isso, o denunciado interpôs agravo de instrumento ao TJ, tendo sido reformado com efeito suspensivo ao recurso, restando, pois, efeito da liminar anteriormente concedida ao denunciante. Naquela oportunidade, o doutor Márcio
procurador aqui presente pediu o processo dentro esse fato novo para ajuda judicial da causa e de novo, a procedência da denúncia em relação à irregularidade e descumprimento de normas urgentes do ordenamento jurídico, parágrafo 2º do artigo 90 da Constituição Estadual, combinado com a Lei Municipal 644/2003, visto que o responsável exonerou o denunciante antes que completasse o seu mandato e aplicação de multa ao denunciado, no caso, o prefeito de Ipiranga. Este é o relatório, senhor presidente. Eu solicito que Vossa Excelência submeta à discussão. Em discussão a matéria. Em votação. Senhor doutor Kleber? Pois não. Como eu fiz o pedido de vista nesse processo, eu vou tecer algumas considerações breves. O doutor Anderson depois pode complementar com as informações que ele julgar pertinentes. A princípio, eu pedi vistas considerando que esse processo havia sido judicializado e foi argumentado que o tribunal deveria arquivar o processo por conta da matéria estar sendo apreciada pelo Poder Judiciário. E analisando o processo judicial, verifiquei que ele ainda se encontrava em andamento, houve uma liminar, depois essa liminar foi apreciada, cassada, mas, no entanto, o processo ainda não transitou em julgado, que, a princípio, no nosso sentir, não impede que o tribunal decida a respeito da questão. E a questão é bem simples, né? É saber se, considerando que a Constituição do Estado do Piauí garante uma certa estabilidade ao controlador do município, dizendo que ele tem um mandato de 3 anos e só pode ser destituído desse mandato por conta de alguma falta grave, se, no caso, quando o prefeito mudou de gestão, ou seja, esse servidor, ele passou 3 anos como controlador do município, tendo cumprido o período de carência mínimo previsto na Constituição do Estado. No final do mandato do gestor, ele foi exonerado e, ao assumir o novo mandato, ele foi readmitido como controlador do município. E antes que ele, nesse segundo mandato, ele preenchesse o período de 3 anos, ele foi demitido da função. Então, é saber se, durante esse período em que houve a mudança de gestão, se ele já havia preenchido a carência de 3 anos, ou seja, ele já poderia ser exonerado depois, já visto que no primeiro mandato ele já cumpriu os 3 anos, ou se houve uma dissolução de continuidade do mandato e agora, quando o prefeito foi para o seu segundo mandato e nomeou o controlador, se a partir daí se conta um novo período de 3 anos de garantia de estabilidade. E, no nosso entender, esse novo mandato, com essa nova nomeação, garante a ele a nova estabilidade conforme previsto no artigo 90, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Piauí. Basicamente é essa. A tese da defesa é que há uma continuidade, portanto, ele já preencheu os 3 anos necessários, enquanto nós defendemos que, com a nova gestão, um novo mandato, ele foi novamente admitido e, a partir daí, esse tempo foi zerado e ele deveria permanecer mais 3 anos na função. Basicamente é essa a questão. Doutor Márcio, o tribunal decidiu recentemente, em outro processo aqui de Teresina, penso eu, seguindo uma outra linha. O que eu percebi ali é que o tribunal verifica se o controlador ele ocupa cargo efetivo. Agora, se ele é afastado de suas funções antes de decorrido o período de 3 anos, aí é uma questão particular do interessado que pode recorrer ao judiciário, mas que o tribunal não vai verificar, vai passar ao largo disso. Foi essa a minha interpretação. A questão, eu não entendo até que o tribunal, nessa atividade, ele não deveria determinar ao prefeito para que faça essa readmissão. Caso o próprio interessado é que tem que pleitear essa questão. Mas a questão da estabilidade, como tese jurídica, eu entendo que ela deve ser reconhecida pelo tribunal. Pois não.
Vamos à votação. Ninguém está ouvindo o Kleber está falando e ninguém está ouvindo. Bom dia, senhores conselheiros. Eu não sei se estão me ouvindo. Um momento aí, só um momento. Eu acho que o advogado deve querer se pronunciar e, em seguida, eu vou opinar aqui, dar o meu voto e opinar sobre as palavras, o que falaram o doutor Márcio e o conselheiro Jacques, e, evidentemente, depois de ouvir aqui o nobre advogado que patrocina a defesa do prefeito. Com a palavra, doutor Anderson. Bom dia, senhores conselheiros. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou ouvindo. Senhores conselheiros, doutor Márcio, nobre representante do Ministério Público. Meu bom dia a todos. Que Deus nos dê muita saúde nesse momento difícil que a gente está passando. O doutor Márcio foi muito preciso aqui, indo direto ao ponto. A questão o servidor, ele é servidor efetivo do município e foi nomeado para exercer o cargo comissionado de controlador-geral desse município. Ele foi nomeado, doutor Márcio, em janeiro de 2013, para um mandato de 3 anos. A lei municipal estabelece esse mandato de 3 anos como o tempo mínimo colocado pela Constituição do Estado do Piauí. Então, a gente não pode tratar a matéria apenas a partir do segundo mandato, ou seja, ele exerceu o primeiro mandato de 2013, 2014, 2015. Em seguida, ele foi reconduzido pelo prefeito municipal a um segundo mandato, que se iniciou em janeiro de 2016, com um término previsto para janeiro de 2019. O que ocorreu nesse intervalo? Diante tudo normal, o controlador exercendo suas funções, quando chegou em janeiro de 2019, perfaziam um somatório de 6 anos, ou seja, 2 mandatos consecutivos. E o que aconteceu? Em janeiro de 2019, o prefeito entendeu por bem nomear um novo controlador. Já havia encerrado o primeiro mandato e o segundo mandato com o prazo mínimo de 3 anos sendo respeitado. O controlador não ficou satisfeito em ser exonerado, ele entendia que tinha condições de continuar no cargo, mas é um cargo de livre nomeação, respeitada a estabilidade funcional prevista na Constituição do Estado, e esta foi respeitada. Ele se aproveitou de uma situação fática que ocorreu no município, e aí precisa se explicar esse ponto e já consta dos autos. No final do exercício de 2016, quando terminou o quadriênio do primeiro mandato do gestor, que foi reeleito, ele fez um decreto exonerando todos os servidores comissionados e entrou também o controlador. Logo em janeiro de 2017, pelo princípio da continuidade administrativa, e até porque ele não poderia ter exonerado o controlador, que tinha a sua estabilidade, ele tornou sem efeito a exoneração do controlador. E aí o que fez o controlador? Ele está tomando como nomeação para o seu cargo a nomeação ocorrida em janeiro, que na verdade não ocorreu. A nomeação dele foi em janeiro de 2016, ou seja, ele passou janeiro de 2016, primeiro ano, janeiro de 2017, segundo ano, janeiro de 2018, janeiro de 2019, terceiro ano. Então, quando ele foi exonerado, ele já tinha exercido 6 anos consecutivos no mandato do cargo de controlador do município de Ipiranga. Por esta razão, entendemos que é legal a exoneração dele e a nomeação do novo controlador. E tem outra situação que deveria ser interpretada, já que há continuidade, essa questão da estabilidade, ela deve ser levada desde a primeira nomeação, já que não houve descontinuidade. Eu já juntei também nos autos várias interpretações de muitos outros tribunais. Porque se não houve descontinuidade, a questão da sua estabilidade é de 3 anos. A estabilidade é mínima. Portanto, excelências, esse requisito constitucional foi atendido pelo gestor. Mas, imaginando se tratasse apenas do segundo mandato, também foi respeitada, porque a nomeação dele se deu em janeiro de 2016, após o término do primeiro mandato, que se iniciou em janeiro de 2013, 13, 14, 15.
Portanto, não há que se falar em exoneração ilegal, em afronta à Constituição do Estado do Piauí por não respeitar o prazo mínimo de 3 anos. Ademais, doutor Márcio, no que diz respeito ao provimento jurisdicional, o que se coloca como uma perda superveniente do objeto seria, no mínimo, para um sobrestamento, tendo em vista que a determinação, o pedido do autor é para que o Tribunal de Contas declare nulo a sua exoneração, ou seja, para que eu cumpra a decisão do Tribunal de Contas do Estado, eu vou ter que descumprir a decisão judicial, que determinou, que suspendeu os efeitos da decisão liminar de primeira instância, ou seja, em resumo, eu tenho uma decisão judicial determinando que eu permaneça no cargo o atual controlador. Caso esta Corte de Contas entenda que foi ilegal a exoneração, eu vou ter que retornar ao controlador anterior. E para eu cumprir a decisão do TCE, eu vou ter que descumprir a decisão judicial. Então, assim, o pedido alternativo qual seja? Sobrestar o presente processo até o julgamento final da ação judicial. Caso assim não entenda, no mérito que seja julgado improcedente a denúncia, porque o prefeito fez a nomeação respeitando o prazo constitucional de 3 anos. É o que requer. Senhor. Posso votar, senhor presidente? Posso votar? Viu a porra dela. Tá vendo? Tá muito barulho aqui no meu, eu não sei se... Senhor presidente, eu queria só... Pois não, conselheiro Jailson. Senhor presidente, é só para rapidamente externar o meu pensamento sobre o tema. Eu já fiz isso em outro processo e naquela ocasião eu tenho para mim que, de certa forma, nós confundimos um pouco, as pessoas confundem um pouco qual é o papel do controlador interno. O sistema de controle interno, ele não é um fiscal do gestor. Ele não é um fiscal do gestor. Ele é um fiscal para o gestor. Então, imagine, em qualquer órgão, vamos pegar o Tribunal de Contas, nós temos o controlador interno. Não tem condições o presidente do tribunal de acompanhar todos os atos que são praticados, inclusive por ele próprio. Então, por exemplo, ele determina, ele autoriza a minha viagem para um outro estado para participar de determinado curso, determinado evento. E eu vou e eu tenho a obrigação de, quando chegar, reunir toda aquela comprovação de que eu fui e de que eu participei do evento. Eu tenho que entregar uma cópia dos bilhetes de passagem aérea para demonstrar que eu me desloquei realmente. Eu tenho que fazer um relatório das atividades que eu desenvolvi lá, juntar comprovante de inscrição, certificado, etc. E isso compõe um processo que é analisado lá no tribunal. Então, isso é uma despesa que foi autorizada pelo presidente, mas ele não tem absolutamente controle sobre isso. Então, existem os sistemas de controle interno exatamente para assegurar que a autorização da despesa dada pelo gestor, por quem de direito, ela cumpra aquela sua finalidade. Então, se nós transpusermos isso para as prefeituras municipais, que neste caso aí, me parece, eu sempre digo, embora seja, vamos dizer assim, onde se apontam as maiores irregularidades, não é? Mas eu acho que são os mais frágeis, né? Então, não bota lá o controlador interno, porque é um controlador do prefeito, como se o prefeito, já desde largada, fosse uma pessoa instalada ali no poder para malversar os recursos. Então, o papel do controle interno, ele é um papel para controlar, fiscalizar para os gestores. E quando ele tem conhecimento, aí sim, quando ele tem conhecimento de algum tipo de irregularidade, né, de desvio de conduta, ele é obrigado, né, por força também do dispositivo da Constituição,
a comunicar ao Tribunal de Contas. Então, nesse aspecto, ele se transforma em auxiliar do Tribunal de Contas. Então, me parece que por essa confusão, pretende-se dar uma estabilidade. 020-614/2019. Está tendo uma... Vocês estão ouvindo? Está tendo uma interferência aí. Doutor Jailson, só um minuto, doutor Jailson. É só uma solicitação que eu faço aos senhores, assim, que é da área técnica da sessão. Os microfones, eles têm que ficar no mudo. Quando alguém for falar, ativa o microfone. Terminou de falar, desliga. O que ocorre aí é uma duplicação de voz, porque está saindo o som do computador de uma pessoa aí e capta o microfone ligado, capta o áudio desse som que está saindo do computador. Então, é como se estivesse chegando duas vozes na gravação do sistema. Por isso, dá esse som duplificado e dificulta a audição. Certo. Bom, então eu já vou concluir. Então, parece-me que houve uma certa confusão em relação à figura do controlador interno. E talvez também, portanto, de tanta bandalheira que a gente vê mesmo. Então, pretendeu-se dar uma estabilidade a um cargo que, em síntese e originariamente, não deve ter. O cargo de controlador interno ele é um cargo em comissão. Ora, veja que diante de absurdo nós estamos. O cargo de controlador interno ele é vinculado à secretaria, em regra, ele é vinculado ou ao gabinete do gestor, da presidência, ou ao secretário de finanças no município. Então, o prefeito municipal pode exonerar o secretário de finanças, que está, vamos dizer assim, numa posição hierárquica superior, e não pode exonerar o controlador. Então, eu vejo isso como uma situação inadequada. Então, assim, pretender-se dar uma estabilidade para o controlador interno não vai promover o fortalecimento do controle. Porque alguém que foi nomeado aqui, ele só pode agora ser tido quando ele acabar a estabilidade, uma espécie de estabilidade sindical. Eu não vejo muito sentido nisso, embora compreenda que a intenção foi essa, imaginar que o controlador está ali para ser, vamos dizer assim, está com a lupa, como diz o Luciano, né? Uma lupa ali em todos os atos do prefeito municipal aqui no caso. Não é essa a finalidade. Embora ele se deparando, né, com qualquer desvio de conduta do prefeito municipal, ele tem um dever, né? Ele tem a obrigação de comunicar ao tribunal sob pena, né, de estar sendo omisso. Mas, em princípio, o trabalho do controlador ele é o mesmo trabalho do prefeito, que não pode fazer diretamente, então tem os sistemas e o chefe do sistema lá, que coordena tudo isso, para fazer as vezes dele. Essa só a colocação que eu gostaria de fazer, mas também respeitando. Então, assim, na minha concepção, conselheiro Kleber, conselheiro Luciano, doutor Márcio, doutor Jackson, e doutor Anderson, essa estabilidade conferida ao controlador, no meu modo de entender, não muda absolutamente vamos dizer assim, o resultado do trabalho que ele eventualmente possa estar realizando. É a minha forma de pensar. Eu queria ainda continuar aqui a discussão. O doutor Jailson falou algo aí muito importante. Eu acho que seria interessante que nós discutíssemos inicialmente a validade dessa disposição da Constituição Estadual que conferiu a estabilidade aos controladores, porque disse aí o conselheiro Jailson que essa estabilidade ele não concorda, e acredito que ele não concorda por entender que esse dispositivo, este comando, ele não encontra amparo na Constituição Federal, porque nós só podemos dizer que não concordamos com uma norma quando existe uma norma superior que vai em sentido diverso.
Então, senhor presidente, senhor relator, acredito que a primeira providência que nós temos que adotar neste caso é saber se os controladores, que não são controladores do gestor, mas controladores para o sucesso da administração, são auxiliares, se eles ocupam um cargo que está inserido na estrutura de assessoramento do órgão, ou se eles têm um destaque diferenciado, que foi a intenção do legislador estadual. Doutor Jackson, se me permita, eu acredito que a crítica do doutor Jailson foi uma crítica sobre o próprio texto da Constituição do Estado, uma crítica acadêmica, por assim dizer, sobre a conveniência e a oportunidade da manutenção desse texto. Mas não há, a princípio, e não foi ventilado, alguma inconstitucionalidade sobre o teor dessa norma. No princípio, eu não consigo ver nenhuma ofensa à Constituição Federal. Então, eu acho que a crítica, o doutor Jailson pode me corrigir, foi mais no ponto de vista da efetividade da medida, mas o fato é que ela consta na Constituição e, como aplicadores da lei, cabe a nós, embora ressalvada a crítica pessoal, aplicá-la no caso concreto. Sim, mas do jeito que o doutor Márcio coloca, nós não temos outra alternativa a não ser cumprir a norma, porque como é que eu vou dizer que descumpram a norma? Eu apenas digo, doutor Márcio, além da crítica acadêmica, porque quando a Constituição fala nos cargos em comissão, ela diz que eles são demissíveis ad nutum, né, de livre nomeação e exoneração, de livre provimento, né? A Constituição distingue quais são os cargos de Estado, quais são os cargos de carreira do quadro permanente da administração e aqueles que são de livre nomeação. Os cargos de controlador, eles são os cargos de livre nomeação. Então, me parece que a Constituição do Estado não pode transformar, a não ser que existisse lá um concurso público para o cargo de controlador geral do município. O cargo de controlador, vamos dizer, o cargo de, não sei se é auditor de controle interno, como é que os municípios chamam? Esse cargo é estável, ele é um cargo de carreira, ele é um cargo do quadro permanente dos órgãos. Por exemplo, no estado do Piauí, nós temos a Controladoria Geral do Estado. Os cargos dos auditores do Estado são cargos privativos de pessoas que fizeram o concurso público. O que eu digo é que o cargo de controlador geral ele é um cargo em comissão. Eu acho que, mas existem algumas particularidades que, em situações previstas em normas infraconstitucionais, que, embora o cargo seja de livre nomeação, é garantida uma estabilidade temporária, como é o caso da gestante, por exemplo. Eu acho que nada impede que a norma infraconstitucional, e acaso aqui até uma norma que está no bojo do texto maior do nosso Estado, prevê essa questão. Então, é preciso ponderar essa possibilidade também, que haja vista que existem, inclusive, normas infraconstitucionais que prevêem certa estabilidade para servidores comissionados. Então, só para concluir, o doutor Anderson pediu que nós aguardássemos uma decisão judicial dentro de um pedido alternativo. Eu sou terminantemente contrário a isso. Já disse aqui reiteradas vezes, por mais privilegiada que seja a autoridade que proferiu a decisão, ou como nesse caso aí ainda nem foi proferida, pior ainda, entendo que o Tribunal de Contas ele tem uma missão institucional e tem que cumprir essa missão, tem que dar resposta a isso. Então, nós não temos que ficar aguardando o judiciário. Ideal seria que a gente tivesse a posição sempre em consonância com o Poder Judiciário. Mas aqui e acolá a gente vê que há dissonância entre a posição de um e de outro. E como é que se resolve isso? Se resolve levando a um órgão do Poder Judiciário que tem a competência para julgar esses conflitos. E isso
resolve dessa maneira. No tribunal não tem que se quedar perante o Poder Judiciário e também o Judiciário não tem que se quedar em relação à decisão do Tribunal de Contas. Cada um tem sua atribuição e a exerce em plenitude. É assim como penso. Agora, eu acho que nós não devemos fugir do que nós já decidimos, porque fica feio para o Tribunal de Contas estar decidindo de um jeito ali em Teresina, aqui vai decidir de outro. Então, se a gente já decidiu de uma forma, entende que aquele é o nosso posicionamento. Então, vamos seguir adiante com ele. Posso falar, presidente? Com a palavra o relator. Presidente, eu posso falar? Senhor presidente. Exato. Com a palavra o relator. Os senhores estão me ouvindo? Estão Sim. me ouvindo, senhores? Estamos. Eu não vou me aprofundar em discussões acadêmicas sobre a constitucionalidade ou não desse artigo. A única coisa que eu quero falar rapidamente é sobre a minha vivência. Eu era deputado quando o então deputado Firmino Filho, que já vinha de vários mandatos de prefeito de Teresina e já tem vários outros depois, apresentou essa proposta e foi aprovada. E depois, como prefeito municipal, eu tive a oportunidade de sê-lo, eu senti de perto o quanto um controlador sofre pressão. Mas são muitas as pressões para assinar, para dizer que está tudo ok, mesmo às vezes sendo processos em que não corresponde, não respeita os ditames legais. E pressão, no caso que eu estou citando, não era minha, não. Era uma cidade pequena, todo mundo tem acesso a todo mundo. Olha, é um barulho, a impressão que tem é que tem sempre alguém se mexendo nos microfones. Vamos colocar no mudo aí, como pediu o nosso secretário, para ver se a gente consegue ouvir melhor. Pois bem, então, a pressão que eu assisti lá onde eu fui prefeito, não era que eu pressionava o controlador, era o próprio interessado. Toda a cidade, até a mesma cidade como Pico, todo mundo conhece todo mundo. Então, o cara que queria, o fornecedor ia no controlador para querer que ele apressasse, que ele fizesse desse ou daquele jeito, era o vereador, enfim, eram os mais variados tipos de pressão. Era o secretário queria efetuar uma despesa, queria liquidar, queria pagar, ele ia em cima do controlador. Então, eu entendo perfeitamente que esse tenha sido o objetivo desse artigo, dar uma certa estabilidade ao controlador, embora, a princípio, repito, não vou me aprofundar na decisão constitucional, mas é algo que soa estranho, um cargo em comissão não poder ser demitido no momento em que o gestor, seja o governador, o prefeito, assim o desejar. Mas, enfim, sobre esse aspecto eu queria dizer apenas isso. E aqui eu queria chamar a atenção do doutor Jackson e dos senhores para o julgamento de Teresina. Teresina, nós tínhamos um controlador que, parece que no curso do segundo ano do seu mandato, teoricamente de 3, ele foi exonerado. A partir daí, semelhança com este caso. Uma decisão judicial dando que, onde ele pleiteava o exonerado, que foi quem denunciou o tribunal, no caso de Teresina, pleiteou também na justiça a garantia da sua permanência do cargo. E como é que julgou o tribunal, doutor Jackson? O tribunal julgou pela procedência da denúncia, porque o mandato de 3 anos não fora cumprido. E como havia uma decisão judicial estabelecendo a legalidade, pelo menos temporária, não concedendo ao denunciante o direito de retornar ao cargo, o Tribunal de Contas recomendou ao prefeito o retorno do servidor. Foi a decisão do tribunal. Procedência da denúncia e recomendação para que o prefeito de Teresina retornasse o servidor ao cargo. E também recomendações outras sobre a
regulamentação da lei que trate da nomeação, da exoneração do controlador, tal como consta na Constituição. E, estranhamente, doutor Márcio, o Tribunal de Contas não multou o prefeito de Teresina. Não multou. Então, o que nós temos nesse caso? Nesse caso aqui, o que nós temos que discutir é se houve ou não interrupção do mandato do controlador. Ele passou 6 anos no cargo. A princípio, 2 mandatos de 3 anos. O que aconteceu? Aconteceu uma nomeação no dia 2 de janeiro de 2013, ao final do exercício, quando o prefeito, isso eu fiz como prefeito, eu fiz como presidente da Assembleia, quando você sai, você normalmente faz um decreto exonerando todo mundo para que o seu substituto possa nomear para os cargos de comissão quem ele bem entender. Então, no caso aqui, o controlador entrou num decreto geral no dia 30 de dezembro. Dia 31, passou fora do cargo, teoricamente, no dia 1º de janeiro ele retornou. Então, se nós contarmos essa nomeação a partir do dia 1º de janeiro, foram só 2 anos. Mas nós não vamos considerar, porque, na verdade, ele foi nomeado no dia 2 de janeiro. Ele não se afastou nenhum, ele foi afastado por força dessa praxe. E houve um descuido, talvez até por ninguém lembrar que esse cargo tem um mandato, de, eventualmente, no decreto que exonerou todos os comissionados no dia 30 de dezembro de 2016, ressalvar que o controlador não estava incluído naquele decreto. Mas, na verdade, foi um lapso temporal de um dia. Um dia. Então, não me parece ter havido a intenção do prefeito. Me perdoe, eu vou discordar dos senhores, se os colegas conselheiros discordarem de mim, eu não tenho nenhum problema, mas eu acho que nesse aspecto é totalmente diferente do de Teresina. O de Teresina houve uma nomeação e houve uma exoneração antes de completar o mandato. Aqui foi uma exoneração onde foi incluído todo mundo. O prefeito encerrou o mandato, exonerou todo mundo. No outro dia, ele continuou no mandato, ele fez novas portarias, decretos, enfim, renomeando. Até porque, aí é uma outra discussão, se o mandato se o mandato de um prefeito expira num determinado dia, no outro, se for um outro assumir, alguém que ele nomeou continua nomeado, os secretários que ele nomeou, o prefeito saiu, terminou o mandato, os secretários dele que foram nomeados por ele, continuam secretários após o término do mandato dele. Então, na minha visão, meus senhores, é meramente formal, de 2013 até 2017, 13, 14, 15, 16, 17, ele ficou 6 anos, ele ficou 2 mandatos. Se nós considerarmos que por causa deste um dia que ele ficou fora, foi feita uma nova, aí ele devia ter reclamado da exoneração de 2016, e não dessa agora, de 2019. Então, o meu voto, repito, fiquem à vontade quem discordar de mim, mas o meu voto é pela improcedência da denúncia, visto que, para mim, na minha ótica, ele permaneceu 6 anos no cargo de controlador. Essa nova nomeação é um ato meramente formal, tendo em vista o início de um novo mandato do prefeito. É o meu voto, senhor presidente. Como vota o conselheiro Luciano Nunes? Conselheiro Luciano. Eu acompanho o voto do prefeito ou do conselheiro Kleber, exatamente porque, efetivamente, isso é uma coisa que ela é muito polêmica, mas o que ele falou aí, o arrazoado do conselheiro Kleber, é irretocável. É de quem viveu, é a tal história. Ele compatibilizou aí o real com o legal.
que ele colocou exatamente a coisa como ela funciona. Eu acho que foi muito lúcido o voto e acompanho o voto dele. Aprovado por unanimidade o voto do relator. Eu passo a palavra ao conselheiro Jailson para relatar os processos de número 7.152 e 6.926. Pois não, presidente. O processo 7.152, prestação de contas de 2017, município de Nazaré do Piauí. A fiscalização municipal, em relatório da peça 29, enumerou as seguintes ocorrências: envio intempestivo de peças orçamentárias, publicação de decretos fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual, atraso na entrega dos sagres contábeis sagres folha, no envio de peças componentes da prestação, insuficiência na arrecadação tributária e contabilização a menor da COSIP, além do indicador do Fundeb negativo e análise do portal da transparência e EGM com informações negativas relativamente à gestão. Assegurada ampla defesa e contraditório, o gestor foi notificado, apresentou defesa, que foi enfrentada no contraditório, e o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer favorável com ressalvas. O relatório, solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Em discussão, a matéria, em votação. Senhor presidente, senhores senhor conselheiro relator, eu pois não, peço para fazer a defesa do município. Pois não, doutor Zé Maria. Inclusive pela juntada posterior de procuração. Excelências, é uma prestação de conta relativamente simples, como bem apregoado pelo eminente relator. Trata-se das contas de 2017, portanto, primeiro ano de mandato do então gestor. As inconsistências verificadas transitaram especificamente pelo envio intempestivo de peças orçamentárias, com a média de atraso de 50 dias, publicação dos decretos fora do prazo, em dissonância com o estabelecido na Constituição Estadual, atraso na entrega de sagres contábil e folha, bem como não envio de peças componentes da prestação de contas de forma tempestiva, insuficiência na arrecadação tributária e contabilização a menor da COSIP, além de divergências de insuficiência na apresentação do portal da transparência, que logo em seguida foram sanadas. Mas, sem voltar, tendo em vista tempo e esta modalidade de julgamento, excelências, todas essas inconsistências não impediram uma análise das contas, destacar aqui pelo cumprimento dos índices, que gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, por exemplo, senhores conselheiros, foi constatado 27,55%, ações e serviços de saúde 24,65%, e gasto com profissionais do magistério Fundeb 85,68%. Então, em decorrência da qualidade da prestação de contas e também tendo em vista ser o primeiro ano da gestão que acarretou esses atrasos no envio das peças orçamentárias, o que se requer em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, o opinativo pelo julgamento favorável. Muito obrigado. Pois não, doutor Zé Maria. A palavra com o relator, doutor Jailson. Queria pedir desculpas ao doutor Zé Maria, eu não sabia que ele estava aí a posto para fazer a sustentação oral, por isso que eu já ia indo no rumo do voto. Eu ia seguindo também. Mas como
diz o doutor José Maria, de fato, os índices todos foram cumpridos, né, os índices constitucionais, e as falhas, especialmente de portal da transparência, arrecadação tributária e ainda na contabilização de algumas despesas e receitas, né, como no caso da COSIP, que são mais ou menos corriqueiras, né, no âmbito da administração. Então, o conjunto da obra, como me leva a propor, nos termos do parecer do Ministério Público de Contas, emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas às contas, às presentes contas. É como proponho a esta egrégia Câmara. Conselheiro Kleber Eulália. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Luciano Nunes. Com o relator. Aprovado por unanimidade o voto do relator, que continua com a palavra. Pois não, senhor presidente. Esse outro processo é o processo número 6.926, uma representação em face da Câmara Municipal de Miguel Alves, exercício 2019. Quem fez a representação foi o atual presidente, Francisco Neres do Nascimento. Em síntese, ele diz que encontrou a Câmara Municipal com muitas dívidas. E o processo, então, foi encaminhado para a DEFAM, que fez aqui um apanhado, né, dos últimos 3 exercícios, 2013 a 2014, 2015 a 2016, 2017 a 2018, né? E constatando que a gestora de 2013 a 2014, Cleiciane Gomes dos Santos, pegou um passivo inicial de 58 mil, deixou em 133 mil. Tinha em caixa 5.400 no início, deixou 27 centavos. De 2015 a 2016, foi o senhor Manuel de Souza Fontinelli. De um passivo inicial de 133 mil, ele deixou em 125, tinha 0,27 em caixa quando ele recebeu, e entregou com R$ 897. E, finalmente, de 2017 a 2018, o senhor João de Deus de Souza Ramos recebeu 125 mil de passivo, entregou 124 mil. Recebeu em caixa 897, entregou com R$ 1,54. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas, ele opinou pela procedência da representação e aplicação de multa da seguinte forma: 750 unidades fiscais os 2 gestores, Manuel de Souza Fontinelli e João de Deus de Souza Ramos, aqueles que não aumentaram o passivo, e de 3.000 unidades fiscais a senhora Cleiciane Gomes dos Santos, em cuja gestão o passivo aumentou. É esse o relatório, solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Em discussão a matéria. Eu peço a palavra ao doutor Anderson. Senhor presidente, senhores conselheiros, renovo os cumprimentos a esta egrégia Câmara. Eu faço a defesa do senhor Manuel Fontinelli. Ele foi gestor no período de 2015 a 2016. Um relato muito preciso e objetivo do conselheiro Jailson. A situação é bem simples. O senhor Manuel, ele recebeu um passivo na Câmara de R$ 133.512,96. Fez o que pôde dentro de sua gestão e reduziu esse passivo para R$ 125.639,06. Ele recebeu o caixa com 27 centavos e encerrou a sua gestão com R$ 897,46. Bem, não houve, por parte do senhor Manuel, qualquer conduta que endividasse a Câmara Municipal, muito pelo contrário. Dentro da limitação de repasse de recursos, todos nós sabemos, é fato público e notório, a Câmara Municipal recebe um 1/10 para o custeio das suas atividades.
Infelizmente, com esse passivo que foi recebido e o curto mandato de apenas 2 anos, e nós estamos aí, senhores conselheiros, dentro da maior crise da recente história do Brasil, nos anos de 2015 e com reflexo em 2016. Como não houve, doutor Jailson, um aumento nesses repasses, o gestor não teve como reduzir esse passivo. Eu não entendo que houve má-fé, não entendo que tenha havido aí responsabilidade do meu cliente quanto a esse passivo, muito bem colocado por Vossa Excelência, ele recebeu no montante de 133 e reduziu para 125. Portanto, eu peço vênia para discordar da posição ministerial, que pede a aplicação de uma multa, ainda que menor do que a do primeiro gestor, que foi quem gerou o passivo quase que integralmente à Câmara, como se nessa interpretação ele também tivesse dado causa. E não deu. Numa gestão de 2 anos, ele recebeu e pagou o que foi possível pagar. Ele reduziu o passivo da Câmara. Ao aplicar uma multa como se ele fosse responsável e penalizá-lo, parece que ele foi quem causou esse passivo ou se omitiu na sua obrigação como gestor de pagar esse débito, o que não é verdade. Ainda que tenha sido um pagamento pequeno, e aqui a gente justifica por que não o fez, a Câmara não tem receita, não tem como a Câmara estimular uma receita para pagamento desse passivo. Dentro daquilo que foi recebido, foi feito o que foi possível, e a demonstração de boa-fé do gestor, ela resta clara no fato de ele ter reduzido esse passivo, razão pela qual entendemos que é improcedente a denúncia no que diz respeito à acusação de que o senhor Manuel Fontinelli tenha endividado a Câmara Municipal, pois foi exatamente o contrário, devidamente comprovado pelo laudo técnico da DEFAM e pelo parecer do Ministério Público, que atesta que o passivo recebido foi de 133 mil e foi reduzido para 125 mil. Razão pela qual requer seja julgada improcedente a representação no que diz respeito ao senhor Manuel Fontinelli, sem aplicação de multa ao mesmo, pois ele efetivamente não causou o endividamento da Câmara Municipal, pelo contrário, contribuiu no seu período de gestão para a redução desse débito. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Doutor Jailson. Doutor Márcio. Eu gostaria de acolher os argumentos da defesa. De fato, a única responsável realmente pelo endividamento do âmbito da Câmara Municipal se deu realmente na gestão de 2013 e 2014, da senhora Cleiciane Gomes dos Santos. O senhor Manuel de Souza Fontinelli e João de Deus de Souza Ramos realmente já incorporaram todo esse passivo que já vinha da gestão da senhora Cleiciane. Então, o Ministério Público reforma seu parecer para isentar de responsabilidade o senhor Manuel de Souza Fontinelli e o senhor João de Deus de Souza Ramos e atribuir a culpa exclusiva pela má gestão e o incremento do passivo no âmbito da Câmara Municipal de Miguel Alves unicamente à senhora Cleiciane Gomes dos Santos. Tinha a acrescentar, presidente. Pois não, doutor Márcio. Com a palavra o doutor Jailson. Conselheiros, vejam bem, até o início da sessão, minha proposta de voto, né, uma proposta aqui para a Câmara, ela já isentava de qualquer responsabilidade dos gestores, como disse doutor Anderson em relação ao senhor João de Deus, mas o doutor Márcio acrescentando em relação ao doutor Manuel de Souza Fontinelli, na verdade eles reduziram o passivo, né? O senhor Manuel de Deus encontrou 133.512, reduziu para 125.639. Bom, reduziu pouco, mas reduziu. O senhor João de Deus encontrou 125.639 e reduziu para 124.589. Pelo que, em relação a eles dois, a denúncia é improcedente. Mas eu acho que vai dar aqui um pouco de polêmica em relação à senhora Cleiciane Gomes dos Santos. Porque até antes aqui de eu me sentar para aguardar o início da sessão, eu estava refletindo sobre o caso dela, porque no meu voto aqui eu estava sugerindo, né, acompanhar o Ministério Público na multa. Por quê?
Porque está comprovado, ela pegou um passivo de 58 e ela passou ele para 133. Então, ela aumentou o passivo. Na defesa dela, ela diz que a questão do duodécimo, que o gestor não passava no prazo, às vezes passava menor, e que teve muita dificuldade, que, portanto, chegou a esse final de um incremento, né, em torno aí de 50, em torno de 60 mil reais a mais de passivo em relação ao que ela encontrou. Então, isso está comprovado, portanto, é procedente. Mas eu fiquei me perguntando sobre a multa. Eu indagando, é de nós multarmos a gestora, porque comprovamos aqui, por meio dos demonstrativos contábeis e financeiros, que ela encontrou uma dívida de 58 e entregou uma dívida de 130, sem verificarmos como se deu esse processo. Quer dizer, como foi que ela se endividou? Quais foram as despesas? Eram despesas de pessoal? Eram despesas incomprimíveis ou despesas que ela poderia... Foi uma gestão temerária? Nós não temos essas informações. Nós não temos. Nós estamos só analisando aqui o balanço. A dívida era X e ela passou para X mais 1. Ora, se essa fosse a decisão do tribunal, nós vamos ter que multar inúmeros gestores, talvez até chefe de poderes e seguramente também governadores do estado. Se nós pegarmos, olhar só aqui o ponteiro da dívida, a dívida estava aqui em X e agora o ponteiro está aqui em X mais 1. E eu, que é o que eu vou propor para esta Câmara, que Vossas Excelências adotem a melhor decisão, mas na minha proposta não seria seguro multar a gestora Cleiciane, porque as contas dela, olha quanto foi que ela administrou aqui. O exercício que ela administrou, 2013 e 2014. Então, em janeiro de 2013, ela pegou a Câmara com um passivo de 60 mil reais. E em dezembro de 2014, 2 anos depois, ela deixou um passivo de 133 mil reais. Portanto, claramente acrescentou. Mas quais foram os atos, digamos, temerários ou ilícitos da gestora que fez com que esse passivo aumentasse? Eu não tenho essa informação aqui nos autos. Então, eu não tenho, isso que eu disse, estava refletindo até agora, eu mudei aqui o meu entendimento em relação também à senhora Cleiciane. Então, a minha proposta para esta Câmara é a procedência da denúncia, tão somente em relação à senhora Cleiciane, né, excluindo os outros 2 gestores, porque claramente reduziram, mas sem a aplicação de multa, porque eu não tenho como imputar a ela, apenas pelos demonstrativos contábeis e em um processo em sede de denúncia, aplicar uma multa por conta do aumento do passivo. É como eu proponho. Conselheiro Clébio Lago. Com o relator. Conselheiro Luciano. O microfone está ligado, desligado. Somos todos inocentes. Eu até pensei que esse livro era do Gabriel Garcia Marques, né? Mas, na realidade, quando você vai para a gestão pública, que é uma coisa impessoal, você, às vezes, é obrigado a pagar na sua gestão o que os outros, os anteriores, fizeram de errado, né? Só que a repercussão do erro, ela às vezes vai para uma gestão subsequente. Eu acho que o que o Jailson quis dizer aí foi que, efetivamente, a gestora, ela não criou o passivo, ela aumentou o passivo. Agora, não explicou bem em decorrência de quê, mas eu concordo, eu não vejo que tenha sido passivo em volume, foi 60 mil para 100 e pouco mil, não é verdade? Eu não vejo porque analisar para a minha gestora. Eu acompanho o voto já isso.
Aprovado por unanimidade o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Jacques para relatar 3 processos. Vamos deixar o conselheiro decano para o final, para ele encerrar com chave de ouro. Ok, senhor presidente. Inicialmente... A chavinha bem pequenininha, porque o meu é ligeiro. Extra sucinto. Inicialmente, eu quero informar aos conselheiros que estou retirando o processo TC 006064-2017, Coordenadoria de Lazer e Desenvolvimento Social e Urbano, CDSOL, atendendo solicitação do advogado por 2 sessões. Tenho ainda uma representação da Câmara Municipal de Assunção do Piauí no exercício 2017, é o processo TC 005200-2019, este que eu vou relatar agora. Tratam os autos de representação movida pela Câmara Municipal de Assunção do Piauí, representada pelo seu atual presidente, senhor Ronivon de Souza Lima, em face de gestor que o antecedeu, o senhor Antônio Davi Mendes Moraes, na qual se relata a realização de reforma na sede do Legislativo Municipal no exercício 2017, no valor de R$ 14.957, sem licitação prévia e com falhas na execução do serviço, alegando a ocorrência de avarias no prédio em pouco mais de 1 ano da obra. Verificado o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 235 do Regimento Interno, determinei a citação do representado, senhor Antônio Davi Mendes Moraes, e encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas, após as justificativas recebidas. Então, analisando o processo no âmbito ministerial, o doutor procurador Plínio Valente diz o seguinte: quanto à ausência de licitação obrigatória, aduziu o representante que a contratação da construtora Serve Bem, Serviço de Limpeza Limitada, para a reforma do prédio da sede da Câmara Municipal, pelo ex-gestor, não teria atendido aos requisitos legais e constitucionais, uma vez que não foi precedida de procedimento licitatório, constando o pagamento de R$ 14.957 em 10 de agosto de 2017. Em sede contraditório, o órgão técnico, compulsando os dados do sistema Sagres Contábil, afirma que o valor despendido com a construtora supracitada corresponde ao informado e informa que a realização da despesa neste patamar se enquadra na hipótese do artigo 24, inciso 1 da Lei de Licitações. É o caso de dispensa. Ademais, registra-se que tanto a publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios como o cadastro de licitações web da contratação direta, com base no artigo 24, inciso 1 da Lei de Licitações, estão dispensados pela legislação aplicável. Quanto a esse ponto, considera-se a representação improcedente. Com relação a outro ponto, a irregularidade na execução do contrato, alegou o representante que a reforma do prédio sede da Câmara Municipal, decorrido pouco mais de 1 ano, já apresenta sinais de avarias, produzindo passagem de laudo técnico elaborado por profissional inscrito no CREA. Com relação a este ponto, pondera a análise técnica que a defesa não juntou aos autos como anexo às justificativas apresentadas os documentos demonstrando a abrangência e descrição dos serviços realizados, tal como planilhas e orçamentos, além de pesquisa de mercado ampla, de modo a justificar o preço contratado. Ante a ausência dessas informações, considerando também o valor do serviço em comento, a DEFAN entendeu ser inviável a análise quanto a aspectos qualitativos da reforma.
O engenheiro responsável pela elaboração da peça técnica acima descrita não faz qualquer referência a eventuais irregularidades da reforma procedida na gestão anterior. Ao revés, ao se referir às intempéries na região, permite concluir que as avarias decorreram de caso fortuito, o que afastaria o próprio nexo causal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade do ex-gestor. E conclui o doutor Valente pela improcedência da representação, determinando, portanto, o seu arquivamento. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, em votação. Eu proponho que seja decidida a matéria nos termos propostos pelo doutor Plínio Valente Ramos Neto, senhor presidente. Ou seja, pela improcedência da denúncia da representação e o seu consequente arquivamento. Conselheiro Clébio Lara. Com o relator. Conselheiro Luciano. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o conselheiro Jacques. O outro processo de minha relatoria é o processo TC 014-497-2019, representação com pedido de medida cautelar referente à irregularidade na Prefeitura Municipal de Guaribas, interessado é o Ministério Público de Contas. Trata-se de representação formulada pelo Parquê de Contas, com pedido cautelar inaudito altera partes, peticionando o imediato bloqueio das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Guaribas, tendo em vista pendências nas prestações de contas relativas ao exercício 2019, informadas no memorando do 223/2019 da DEFAN. O pedido do Ministério Público de Contas foi acolhido pelo plenário desta Egrégia Corte de Contas, que decidiu pelo recebimento da representação, concessão da medida cautelar, notificação do prefeito, abrindo prazo de 48 horas para que os bancos efetivem o bloqueio e informem esta Corte de Contas. E ocorre que a situação foi resolvida, né? A situação se regularizou, mas o Ministério Público de Contas reitera que a irregularidade ocorreu e que seja dado procedência à representação com a aplicação de multa. É o relatório. Dr. Leandro Maciel é o procurador. Pois não. Em discussão, processo, em votação. Senhor presidente, eu voto acolhendo aqui, em parte, aqui, a solicitação ministerial pela procedência da representação, mas não aplico multa. Já estou, antes de se realizar efetivamente o bloqueio, apresentou a prestação de contas e a multa aí é somente em razão do atraso e aquela multa automática aplicada no âmbito da Secretaria do Tribunal de Contas. É a minha proposta. Conselheiro Clébio Lálio. Com o relator. Conselheiro Luciano Nunes. Microfone desligado. Relator. Com ela. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, está encerrada a sessão. Eu